Boa tarde, para quem não me conhece, eu me chamo Daiana Ribeiro, eu sou gerente de contas para governo do Script Case e hoje a gente vai bater um papo com o Vitor Jamil, que é o analista, né, de informações estratégicas do TJPE, e ele vai conversar um pouquinho com a gente, vai contar como é que foi a ideia de desenvolvimento desse sistema chamado Juizado Digital. Então, a gente vai passar uma horinha aqui batendo esse papo com vocês. Eu vou falar um pouquinho, a gente vai seguir um roteiro, né? Eu vou falar um pouquinho de como foi a concepção do evento, do evento como um todo, dessa ideia de trazer clientes para apresentar as soluções que eles desenvolveram voltado para a inovação na gestão pública. E a gente vai ter um último bloco que ele vai ser aberto para que vocês possam fazer perguntas, e aí a gente esclarece dúvidas de como foi o desenvolvimento desse sistema, ok? Eu vou falar um pouquinho, explicar para vocês por que surgiu essa ideia, né, da gente ter esse evento para apresentar as soluções que são desenvolvidas na gestão pública, né? Essa ideia surgiu com a ideia que a gente teve de disseminar mesmo soluções que foram desenvolvidas com o Script Case e que hoje integram aí esse escopo de inovações em governos. Então, o intuito é realmente disseminar, fazer com que outros órgãos, outras instituições, os clientes de modo geral ou não clientes possam conhecer soluções que foram desenvolvidas com o Script Case na gestão pública. Na verdade, desde a concepção lá atrás do Script Case, o nosso primeiro cliente é um cliente governamental, foi o TCE aqui de Pernambuco, o nosso cliente número 1. E aí, como a gente tem essa atuação muito forte dentro do governo, a gente sentiu essa necessidade de repente, compartilhar com vocês essas experiências, esses cases de uso nas instituições públicas, certo? E foi assim que surgiu o SC Engov, essa é a primeira edição. Então, a princípio, eu quero falar da alegria, da felicidade de estar colocando esse evento no ar para vocês, para disponibilizar para vocês um pouquinho desse conteúdo. E vai estar acompanhando aqui com a gente o Vitor Jamil. Boa tarde, Vitor. Como eu falei, o Vitor ele é analista de informações estratégicas do TJ Pernambuco. E o Vitor é quem vai estar conosco aqui nessa tarde, mostrando um pouquinho dessa solução tão bacana que é o juizado digital. Boa tarde, Vitor. O microfone está aberto, pode ficar à vontade. É um prazer imenso aqui estar participando desse primeiro evento, né, voltado para o governo, para governos, né, com o Script Case. E a gente vai falar um pouquinho, né, desse projeto, né, que continua em andamento, né, mas vai passar um pouco da experiência aqui e contar para o pessoal, né, como foi esse processo. Bacana. Obrigada, Vitor. Antes da gente dar início para mostrar efetivamente o sistema, esse novo momento que as TIs estão vivendo de modo geral, vivenciando, né, nesse período de pandemia, uma vez que é da TI que saem as soluções que promovem essa inovação em governos, que promovem essas mudanças, né, esses acessos a essas tecnologias e a forma de consumo mesmo do cidadão em relação aos serviços que são prestados pela gestão pública. Então, o que a gente percebeu é que essa corrente de inovação, ela deu essa acelerada com a pandemia, uma vez que se precisou universalizar mesmo o acesso a esses serviços. E aí a gente percebeu que a TI, ela tem sido, as secretarias de tecnologias, as TIs de modo geral, tem sido uma ferramenta importante nesse processo de democratização de acesso aos serviços
que são disponibilizados pelo governo. Então, para a gente é bastante bacana estar falando sobre o juizado digital hoje, porque a gente percebe realmente que é uma solução que nasceu para democratizar esse acesso ao serviço judiciário a pessoas que, de repente, não teriam acesso com tanta facilidade, né? Então, isso para a gente é muito bacana. Ter um órgão público aqui de Pernambuco para a gente também é muito legal, porque é onde o Script Case nasceu e hoje já está presente em mais de 180 países. Então, ter uma solução desenvolvida aqui em Pernambuco, através de um órgão local, também deixa a gente muito feliz e à vontade mesmo para a gente conversar e debater aí sobre o sistema, tá bom? Então, a gente vai dar início aqui ao primeiro bloco, que é essa ideia mesmo de como surgiu, Vitor, o juizado digital. Como é que vocês tiveram, como foi que vocês colocaram em prática esse projeto, como foi que surgiu a ideia inicial? Olha, esse é um projeto, né, que está sendo aí, que foi planejado pelo desembargador Jones Figueiredo, né, e também pela doutora Ana Luísa Câmara, né, e essa foi a primeira etapa desse projeto, né, que vai ser um projeto maior, né. Então, esse projeto ele está querendo fazer um juizado especial que seja totalmente digital, né, 100% digital, né, e assim evitar, né, que as partes, que advogados possam precisar se locomover até os juizados, né. Então eles desenvolveram esse projeto, né, para fazer para o juizado digital, né, e a primeira etapa foi concluída aí com o registro de queixas, né. Ou seja, a ideia é que esse sistema ele venha a crescer mesmo, né? Isso, seria facilitar, né, o acesso, né, aos processos dos juizados especiais, né, tanto para as partes quanto para os advogados, né, para que ele fique mais acessível, assim, através lá do site do tribunal, né, e essa daí foi uma etapa aí que foi concluída com sucesso. A princípio, quais os problemas assim que vocês visavam resolver nesse primeiro momento? Tipo, a ideia de colocar o juizado digital nesse período de pandemia foi uma ideia que surgiu durante esse período de pandemia ou já era uma ideia que se tinha e foi acelerada em função desse momento, né, que a gente vem enfrentando? Pronto. O fato, né, dessa pandemia aí, ela só veio acelerar os passos, né, de que a humanidade tá vivendo, né, está caminhando, que é justamente essa digitalização, né, dos processos, né, dos procedimentos, né, até da forma de se trabalhar hoje em dia, né, que todo mundo remotamente, né, e o fato é que antigamente as pessoas precisavam se dirigir lá para o Fórum dos Juizados Especiais para poder prestar a queixa, né? Então, eles levavam o documento para lá, né? E era tudo feito pessoalmente, né? Durante a pandemia, né, esse procedimento ele estava sendo feito somente através de e-mail, né? Então, os funcionários recebiam por e-mail as queixas, né, com os documentos, e assim, era um processo bem desgastante, assim, bem difícil, né, de ser feito, e que não tinha gerenciamento nenhum, né? Era difícil de gerenciar. Então, foi daí que surgiu, né, a ideia de poder criar esse formulário de queixas, né, para que pudesse ficar disponível no site e assim as partes, os advogados pudessem realizar ele através lá do site do tribunal e já colocar
os documentos, né, e todas as informações que são necessárias para a abertura de um processo judicial nos juizados. Diante da primeira concepção, que é a ideia do desenvolvimento do sistema, é desburocratizar mesmo, né? Uma vez que vocês tiraram um serviço que era criado por e-mail, sem ter muita gestão, quando eu digo muita gestão, não tinham dados gerenciais dessas informações que chegavam. Vocês simplesmente recebiam essas queixas por e-mail, com documentos, de repente, anexo, mas não tinham uma gestão desses processos que chegavam. Isso, exatamente. Perfeito. Perfeito. Hoje, o que a gente observa, assim, a grosso modo, né, do que a gente pode perceber, tanto pelo que foi divulgado no G1, tanto pelo próprio site do TJ. O juizado digital, a ideia dele era realmente essa: democratização, segurança, acessibilidade, intuitividade, a ideia era essa mesmo. Isso, exatamente. Principalmente assim, a acessibilidade, né, por parte do público externo, né? E também que isso fosse de uma forma segura, né? Segura e gerenciável. Perfeito. Porque o que a gente observa nessa questão de segurança é segurança tanto para prevenir esse momento de deslocamento, o fato de você não ter a necessidade de ir até o tribunal para poder fazer a abertura dessa queixa, como também a segurança das informações também que são disponibilizadas através do sistema, né, Vitor? Isso, exatamente. Exatamente. Tanto a segurança, né, física, né, para evitar essa locomoção, como também segurança dos dados, né, de evitar que as pessoas possam mandar qualquer tipo de documento, né, por e-mail, né, porque a gente não consegue filtrar o que é que vai receber no e-mail, né? Já no formulário que a gente criou, a gente consegue fazer essa triagem, assim, vamos dizer assim, de documento, né? Perfeito. Perfeito. O TJ se vê como participante desse processo de inovação mesmo dentro do governo, esse processo de democratização da máquina pública? Olha, eu posso dizer lá que o setor de TI, lá do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele é um setor assim, que é bastante empenhado, né? Tá todo mundo com foco, né, no trabalho e de poder fazer né, um trabalho melhor, uma justiça, né, em prol da justiça, uma justiça melhor, né, e mais acessível. Tá todo mundo com esse foco. Os processos já são todos digitais nos juizados, né? Os novos processos que entram lá já são digital. Em breve o pessoal está implantando também nas varas criminais, também no caso o processo judicial eletrônico. Então, aí essas etapas de digitalização aí já está bem avançado e esse é o futuro, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho, Vitor, a tela da matéria do G1. Deixa só eu abrir aqui. Foi a repercussão, na verdade, né, do sistema que foi desenvolvido, que foi matéria no G1 no último dia 2 de setembro, onde, por meio, né, desse juizado digital, os cidadãos poderem registrar essa queixa junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, hoje você ter isso acessível de qualquer dispositivo móvel, tablet, celular, isso garante uma celeridade mesmo nesse processo de recebimento dessas queixas
e, consequentemente, de retorno, né, Vitor, para o cidadão. Isso, perfeito. Ok. Perfeito, né? Quanto melhor for mais acessível, né, tanto por dispositivos móveis, quanto por um PC mesmo, desktop, isso fica mais acessível, né? Fica melhor para o usuário. Certo. Então, você já consegue mostrar um pouquinho para a gente, Vitor, o sistema, para que a gente possa ver, na verdade, as telas, né, do sistema que foi desenvolvido. Antes assim, de mostrar as telas do sistema, eu só queria assim, falar um pouco mais assim, da concepção, né, que essa concepção, né, foi num período mais ou menos assim, de 10 dias que a gente teve, né? E dentro desses 10 dias, 5 foi para criar assim, os requisitos, né? Fazer os requisitos do sistema, e mais 5 dias só de desenvolvimento, né? Essa meta, né, de 10 dias, ela foi assim devido ao sexto FOGEP, né, que a gente teve, que se iniciou no dia 31 de agosto, né? Que é o Fórum dos Juizados Especiais de Pernambuco, onde aconteceram algumas palestras de boas práticas, né, daqui do tribunal, né? E então, os desembargadores, né, e a doutora Ana Luísa também, eles lançaram esse desafio, né, para o setor de TI, né, do tribunal, justamente para fazer essa ferramenta, né? Essa ferramenta de registro de queixas. Então, o diretor de TI, né, falou comigo, né, pela minha experiência que eu tenho assim já com script case, né, perguntou se era possível fazer, né. Então a gente aceitou o desafio, né. Ele já conhecia assim o potencial, né, pois a gente antes desse a gente chegou a desenvolver também um sistema, né, chamado Electio, né, que também assim foi bastante elogiado, que é aí durante a pandemia, né, que foi também justamente para poder fazer eleições no ano do pleno, né, onde alguns desembargadores faziam votação para eleger alguns cargos vagos. Então a gente desenvolveu o sistema Electio também assim em cerca de uma semana e foi bastante elogiado pela Secretaria de TI, pelos desembargadores. E aí veio mais esse desafio aí do juizado digital. Juizado digital. Estou sentindo que Vitor vai ter que voltar aqui para fazer uma outra edição com a gente para mostrar o Electio, hein? Porque vocês comentando, a gente teve a oportunidade de conhecer também o Electio, né? Inclusive, foi um dos sistemas cogitados para poder entrar nessa edição do SP Engov. E aí, por atender essa questão mais emergencial mesmo desse momento de pandemia, a gente optou por mostrar o juizado digital. Mas aí eu quero dizer a Vitor e ao pessoal do TJ que pode ficar à vontade para, de repente, a gente mostrar em alguma outra edição. Mas, voltando aqui, né, eu estava falando que a gente teve esse fórum dos juizados, né, que aconteceu no dia 31, né, então cerca de 10 dias antes dessa data foi que o setor de TI foi procurado, né, para desenvolver essa ferramenta. Então, o pessoal optou por utilizar o Script Case, né, por ser uma ferramenta ágil, né, e que conseguiria entregar em tempo hábil, e assim com tudo que eles pretendiam, né? Então, vamos. Então, durante 5 dias, né, o pessoal de negócio conseguiu criar um esboço aqui das telas utilizando mockups.
Aqui foi a primeira versão da base de dados, né? Do modelo de entidade de relacionamento. E nos 5 dias seguintes, a gente teve para fazer o desenvolvimento. Deixa eu ver. Pronto. Uma vez que o público, né, entra no site do tribunal, né, e acessa lá o item de juizados especiais, juizado digital, no caso, né, ele vai vir com essa tela aqui. Ele vai visualizar essa tela, né, onde tem as instruções que são utilizadas para ele fazer o preenchimento da queixa. Ele vai clicando aqui, né, clica aqui para iniciar uma nova queixa. Então, ele abre essa tela, esse formulário, né? Ele vai abrir esse formulário de abertura de queixa, onde a gente vai ter um demandante, onde a gente faz a verificação do CPF CNPJ. Caso esse CPF já exista na base, os dados são preenchidos aqui automaticamente. Dados de endereço do demandante. A gente está utilizando aqui o recurso de CEP também, as validações de e-mail, né, se é um e-mail válido. Então, aqui ele faz o preenchimento automático através do CEP também. E aqui a gente tem um formulário mais de detalhe aqui para adicionar várias partes de demandado. Ele clicando aqui, sim, esse aqui é mais embaixo, a gente tem também os dados da queixa, né? Qual é o fato, o pedido e o valor da causa, né? O valor da causa estipulado. Mais embaixo tem outro mesh detalhe também aqui os dados de comprovação, que seriam os documentos que ele vai inserir. Estamos utilizando também um reCAPTCHA, né, para segurança. Aqui, voltando aqui para os dados do demandado. Quando ele clica aqui nesse botão, a gente abre aqui uma janela modal, né, onde ele vai digitar os dados da parte do polo passivo. Também da mesma forma, utilizando aqui as validações de CPF, validação de CEP, né, preenchimento automático, né, de acordo com o CEP. Aí, uma vez que ele adiciona a parte, aí a janela modal, ela fecha e aqui ele atualiza automaticamente, né, esse detalhe, já com a parte cadastrada. Da mesma forma aqui nos documentos de comprovação, quando adicionamos um novo documento, a gente abre aqui essa tela em modal, onde aqui ele seleciona o tipo do documento, se é um documento de CPF, um documento de RG, documento de comprovação. Ele vai soltar aqui o arquivo, pode soltar aqui o arquivo ou então selecionar. E aqui, esses daqui são os tipos de documentos que estão disponíveis, né, para fazer o upload. Caso não seja nenhum desses tipos, ele não vai conseguir fazer o upload do documento, né? E também tem o detalhe de que esses documentos eles estão de acordo com o PJE, que lá no PJE, atualmente, os PDFs ele pode ser até 3 megas de tamanho, né? E outros tipos aqui, como MP3 e MP4, ele tem um tamanho limitado a 10 megas. Então, a gente faz essa validação aqui quando ocorre o upload, né? No caso, em PDF só pode até 3 megas e os outros
arquivos aqui até 10 megas. Então, a gente faz esse controle, né, para a inclusão dos documentos. Aqui, depois que a gente faz a inclusão do documento, ele fecha o modal, atualiza aqui a tela de detalhe lá no formulário. Aqui mostrando a validação, né? E a gente tem uma validação de que um CPF CNPJ ele só pode fazer uma nova queixa depois de 15 dias. Né? Esse parâmetro aqui a gente fez ele configurável, né? Através de uma tabela no banco de dados. A gente criou uma key, né? uma chave, que ela pode ser alterada, né? Dependendo do negócio. Aqui outro tipo de validação, né, de campos obrigatórios, né, nome completo ou razão social. E após ele clicar lá no recaptcha enviar, é gerado o número de protocolo, né, e aqui as informações de contato, onde ele pode contactar o pessoal da central de queixas. Aí aqui ele finaliza essa parte que está disponível ao público externo, né? E a gente tem também um painel que é utilizado pelos servidores da central de queixas e dos juizados. Deixa eu abrir aqui. Pronto, essa é a tela que está disponível para os servidores, né? É a tela de login, onde a gente utiliza o CPF CNPJ, né, que seria o usuário, e a senha de rede do usuário, né, do servidor. Aqui a gente está utilizando RHSSO, que é baseado no Keycloak, do Red Hat, que é um recurso que a gente já utilizou assim, no sistema, no Electro, né, e também no sistema de normas internas. Então, para a gente já consegue aproveitar, né, esse recurso que a gente fez em outros sistemas para esses novos sistemas, né, a gente consegue reaproveitar e só faz alterar o parâmetro, né, de configuração, né, do RHSSO, né, que é o Red Hat Single Sign-On, que ele é parecido com o LDAP, né? Aqui eu tirei aqui o print screen aqui da tela do Red Hat Single On. Só para mostrar aqui o que ele está dizendo, né? O que é, né? Que ele é baseado no Keycloak, no projeto do Keycloak. E ele é usado para segurança, né? Onde o usuário ele só precisa se autenticar uma vez, assim, para qualquer serviço, né, que esteja baseado no Keycloak, né? Então, outros sistemas que utilizam o Keycloak, né, ele já vai estar autenticado, né? Ele se autentica uma vez, então ele pode acessar qualquer sistema do tribunal que esteja também utilizando essa tecnologia, né, sem precisar refazer o login, né? Fazer um novo login. Ô, Vitor, deixa eu só tirar uma dúvida contigo. E aí pode ser que minha dúvida seja madura, tá? Porque como eu não sou na área de desenvolvimento, isso foi uma integração que foi feita com o ScriptCase e esse Keycloak, ou é alguma outra coisa que vocês fazem? Como é que funciona isso? Exatamente. A gente fez a integração do ScriptCase com o Keycloak, né? No caso aí é o RHSSO, né? Que é baseado no Keycloak. Então, a gente consegue fazer essa autenticação de usuário, fazer o login através desse sistema, né? Dessa ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta que o tribunal usa já há algum tempo, e aí quando vocês implementaram lá
o desenvolvimento com o script case, vocês conseguiram fazer essa integração ou isso veio já quando vocês contrataram o script case? Exatamente, a gente conseguiu fazer essa integração, né? Certo, A gente criou a tela de login lá no script case e fazendo essa comunicação lá com o serviço do RH SSO que a gente tem, né, no servidor. Perfeito, perfeito. Esse sistema, Vitor, do juizado digital, ele é todo desenvolvido em script case ou tem alguma coisa a mais que vocês de repente foram incluindo aí, como a exemplo essa integração, tem mais alguma coisa ou basicamente foi utilizado o script case? Não, aqui a gente utilizou o script case para tudo, né? Para esse formulário de queixas, o painel aqui até então é tudo script case, né? Certo. A gente fez essa integração para poder utilizar login e senha, né? Que a gente já tem lá no Keycloak. Perfeito. Perfeito. Pronto, uma vez que o usuário faz o login através lá daquela tela, e a gente consegue pegar informações lá do usuário, as informações, e aqui a gente tem uma lista das queixas que foram protocoladas, né? Um filtro, né? Primeiramente o filtro e mais embaixo a lista de queixas. A gente consegue fazer essa busca, né? Filtrar os valores desejados, né? E mais embaixo aqui a gente tem aqui, ó, a lista de queixas, o número do protocolo, quando foi feita, quem é o demandante, os demandados, né, o polo ativo e o polo passivo e a situação atual daquela queixa. Então, o servidor ele pode clicar numa dessas linhas, né, clicar aqui onde está pendente, ele vai clicar para fazer a manipulação. Ele vai visualizar aqui os dados daquele protocolo, né, o fato, o pedido, qual foi o valor. Né, aqui ele vai visualizar as partes, né, os dados da parte. E aqui ele vai ter os documentos também que foram anexados. Mais embaixo ele tem um mestre detalhe também, onde ele vai poder fazer o controle, né, do histórico, né, dizer se está pendente, se foi concluído, né, ou se foi cancelado. Né. Vitor, isso seria um workflow, tipo, onde ele vai poder ver o andamento do processo, tipo, o fluxo que o processo seguiu dentro do TJ ou não? Isso aqui é o fluxo da queixa, né? Porque o servidor ele vai pegar esses dados que foram feitos, né, da queixa. Então, ele vai precisar pegar esses dados e para poder dar entrada num processo judicial eletrônico. Aí, por isso que também os documentos aqui, ele tem que ser de acordo com o que é utilizado no PJE, né, no processo judicial eletrônico. Então, em cada setor que ele vai passar, vamos dizer assim, ou por cada... eu não sei como se chama no TJ, por cada fase do processo, ele consegue visualizar esse histórico dessa queixa específica, ele visualiza aí um relatório. Isso, aqui ele vai ficar vendo o histórico, né, de que está pendente, está faltando documento, né, e aqui ele vai ficar com o usuário que criou, né, no caso aqui o histórico. Né. Aí se foi concluído também. Né. Certo? Lembrando que a abertura dessas queixas, né, Vitor, ela é só para casos específicos em que não seja necessário advogado, né? Isso, exatamente. Os processos que são do juizado especial, né? No caso, eles não necessariamente precisam de um advogado, né, para dar entrada.
Pronto, aí aqui foi a tela de configuração de parâmetros que eu falei anteriormente, né? No caso aqui, a quantidade de dias que é o limite, né, de uma pessoa para ela poder inserir uma nova queixa, né? E aqui a gente vai poder criar outros parâmetros, né, em breve, para poder deixar o sistema mais parametrizado, né, mais livre para novas funcionalidades. Então, e aqui a gente volta para a tela pública. Certo. Mas, Vitor, assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você visualiza o script case no desenvolvimento desse sistema? Assim, como o script case, como é que ele te ajudou no desenvolvimento desse sistema? Como é que ele te auxiliou, né, para ter essa agilidade? Porque o que a gente observou quando você mencionou essa questão do tempo de desenvolvimento, até a entrega realmente do sistema para a sociedade foi em torno de 10 dias, isso com levantamento de requisitos e depois a parte de desenvolvimento de sistemas envolvendo aí 5 dias, aproximadamente. Isso. Como é que você visualiza, de repente, eu utilizando o script case ou eu utilizando, de repente, um desenvolvimento manual ou outras tecnologias? Como é que o script case ele agregou no desenvolvimento especificamente do juizado digital? Olha, a diretoria de sistemas, né, do tribunal chegou a falar com a fábrica, né, e cogitaram, né, ver outras tecnologias também para ser utilizadas, assim, mas no mínimo iam levar pelo menos um mês aí para poder desenvolver. Seria por baixo assim 1 mês, 2 meses, né? Então nosso diretor, né, o João Tiago, ele falou comigo, me contactou, né, e perguntou se daria tempo, né, o tempo hábil para fazer, né? Então eu disse que sim, né, que a gente conseguiria fazer, né, até em menos tempo, né? Mas assim como os desenvolvedores já devem estar acostumados, né, que geralmente os projetos tendem a aumentar um pouco o escopo, né, durante o processo de desenvolvimento, né? Então, eu estimei assim em cerca de 3 dias, né, e a gente levou 5 dias, né? Comecei a fazer o desenvolvimento numa segunda-feira, né, e na sexta-feira eu consegui entregar já. Então, a gente pode dizer aí que houve um ganho em torno de, vamos dizer assim, em torno de 300%, mais ou menos, se a gente for levar esse período aí que estava estimado de um mês, e se a gente colocar 1 mês e meio, o ganho de tempo para desafogar e de repente de uma demanda emergencial foi bastante significativo, né, Vitor? Sim, sem dúvida nenhuma. E também, não só em agilidade, mas também a gente consegue entregar assim, um projeto assim, também com qualidade, né? Perfeito, perfeito. Vitor, me tira uma outra dúvida. A gente consegue visualizar, assim, a estimativa que vocês tinham era do período X, utilizando outras tecnologias, e com o script case vocês conseguiram entregar em uma semana. Quando vocês observam esse cenário, vocês conseguem identificar, por exemplo, que para demandas específicas que requer uma urgência maior, o script case consegue atender vocês tanto nesse quesito de agilidade, quanto de segurança, quanto de qualidade do sistema? Como é que vocês visualizam isso? Eu digo isso dentro de uma escala, entendeu? Porque quando a gente observa tempo, deu para perceber que está ok.
Mas em relação à segurança, você mostrou que tem vários campos também que eles fazem, que o sistema permite fazer validações, de você usar coisas específicas, inclusive envolvendo o controle de acesso desses usuários ao sistema, o que vai ficar por trás, né? Porque o que a gente visualiza enquanto usuário final é a tela do sistema, o formulário com input de dados, mas por trás também tem toda uma gestão desse sistema, né? Então, tu Exatamente. consideras aí que o Script Case como uma ferramenta, de repente, é essencial para esse desenvolvimento? Não, com certeza, sem dúvida, né? Tem muito trabalho assim que chega a ser, fica repetitivo, né? Então o script case ele já supra essa parte, né? De você já ter o CRUD, né, do formulário já pronto lá, validação de tipo de campo, ele já tem, já coloca automaticamente proteção contra SQL injection nos campos, né? E toda essa validação também tem a possibilidade de você fazer inclusão de bibliotecas, né, de fazer essa integração com o Keycloak. Ele possibilita aí também, já tem uma integração nativa com o Recaptcha também, que é um recurso nativo que o ScriptCase utiliza, já torna tudo mais fácil, assim, mais rápido de fazer, né? Ótimo. Aí a gente só fica com a regra, de regra de negócio mesmo, assim, do sistema, que só se preocupa com isso, né? As coisas básicas, deixa que o ScriptCase ele já resolve por si só. Ou seja, você usou tudo que o Script Case já traz pronto, focou na regra de negócio, que é as coisas específicas da realidade de uso de vocês para esse projeto. Exato. Exatamente. Perfeito. Perfeito, Vitor. Tem mais alguma coisa que você queira mostrar do sistema? Ou Não, o que eu tinha para mostrar é isso mesmo. Não tenho nem como acessar aqui, né? Porque o sistema, né, o painel, ele só fica disponível na rede interna do tribunal. sim, foi bom Né? você Então não falar teria. sobre isso, né? Porque, só para esclarecer, gente, o Vitor, ele mostrou aí as telas através de alguns prints, né, que ele tirou do sistema, porque realmente funciona só internamente, né, Vitor, esse acesso por uma questão de segurança. Exatamente. O que fica para a gente acessar no site é o que realmente está para o usuário final. Que seria aquele formulário lá de queixas, né? Onde ele vai dar entrada na queixa. Perfeito. Inclusive, pessoal, esse webinar que a gente está fazendo agora, a gente vai deixar disponível e pode até encaminhar por e-mail depois os links para vocês acessarem tanto da página do TJ, para vocês poderem, de repente, visualizar essa questão da abertura de queixa na prática, quanto também o conteúdo que foi disponibilizado no G1, e o case de sucesso que a gente fez falando sobre o juizado digital, ok? Vitor, a gente pode abrir agora o bloco para perguntas, porque eu acredito que tenham várias perguntas que foram feitas no decorrer aí do... Sim, sim. Deixa eu abrir aqui as perguntas. Tem uma dúvida aqui, eu acho que é do Siciliano. Consigo ver no celular, ou seja, é responsivo? Sim, consegue ver através do celular também. Perfeito. Deixa eu ver aqui mais dúvidas. Deixa eu abrir aqui todas. Todas as perguntas que foram feitas. Eu vou.
Lá para o Uma dica aí comecinho, Vitor. para de responsabilidade, de responsividade, aí é utilizar 100%, né, na aplicação, para ele pegar toda a tela, né, toda a largura da tela. Então, quando você utiliza dessa forma aqui, aí ele vai poder utilizar tanto no desktop quanto na tela de um celular. Aí ele vai conseguir ver bem, né? Perfeito. Deixa eu ver aqui outra dúvida. Deixa eu só aumentar aqui. Oi, Vitor. Alguém fez uma pergunta que eu já tinha te feito. O Vicente Petruccelli. Ele perguntou se tem a parte de workflow, que aí foi aquilo que você tinha falado, né? De você poder fazer aquela consulta lá do passo a passo. A gente já conseguiu responder. O Marcelo Delgado perguntou se foi feito o app também. Não, aplicativo não. Não, Como é tudo via web, né? Então fica disponível para acesso através do navegador do dispositivo. Aqui tem o Ademir perguntando se ia ser mostrado algo do sistema, já mostramos. O Bruno Vanderlei informando que foi da equipe de TI, que está muito feliz, que vê que o TJ continua empenhado nas inovações. Alguém perguntou sobre a responsividade, o Vitor já respondeu. O Rodney Barreto perguntou a opinião do Vitor a respeito do ganho de produtividade com o script case, grau de satisfação. Aí a gente também já comentou, né, Vitor, sobre isso. Exatamente, né? Que seria no mínimo um mês se fosse com outra tecnologia, né? Aí Perfeito. eu acredito que seria em cerca de 2 meses, mais ou menos. Uhum. Simão perguntou se vocês usaram apenas o script case ou alguma outra ferramenta. Acho que a gente também já respondeu essa dúvida, né? Exatamente. Aqui foi somente o script case e no login a gente fez uma integração com o Keycloak, mas também utilizando o script case, né? Certo, deixa eu ver aqui mais perguntas. O Alailton Rodrigues perguntou quantas pessoas trabalharam no desenvolvimento desse sistema, e o Marcos fez uma pergunta de quantas horas de trabalho diárias, então. Ou seja, quantos desenvolvedores e quantas horas diárias? Certo. De pessoas, somente eu, né, no desenvolvimento, né? A gente teve outras pessoas que trabalharam na concepção, né, no negócio, né, para fazer os requisitos, para criar as tabelas da base de dados. Mas, assim, desenvolvimento só fui eu e foi trabalhando mais cerca de 8 horas, mais ou menos, por dia. Certo. O Altair perguntou se o projeto gerou algum problema assim no uso com dispositivo móvel. Vocês tiveram alguma informação em relação a isso? Não, teve não. Perfeito.
Deixa eu ver aqui mais perguntas. Qual o banco de dados que foi? O Marcos Brabo perguntou qual o banco de dados que foi utilizado no desenvolvimento. A gente utiliza Oracle, Certo, dados Oracle. perfeito. O Marcelo Delgado perguntou se tudo foi no mesmo servidor, Vitor. Tudo no mesmo servidor. Como assim? Ele Não, botou a gente só tem isso. Tudo no mesmo a gente, servidor. não, a gente tem o servidor de desenvolvimento, né, onde a gente cria as aplicações onde está instalado o script case. Né? Depois disso, a gente manda para um servidor de homologação nas aplicações. Realiza lá os testes, a homologação do sistema. E aí, depois a gente coloca lá em produção. Né? Isso, o pessoal utiliza o OpenShift, né, para poder fazer o levantamento, né? Ele pega lá no GitHub, né, o código que a gente bota, né? Porque quando a gente gera o código, né, do script case, a gente coloca no GitHub, né, o código fonte, e de lá ele consegue levantar através do OpenShift e consegue levantar num servidor de homologação e também no servidor de produção. Ok, entendi. Vitor, com relação a essa questão do envio desses documentos, tem alguém perguntando sobre a Lei de Proteção de Dados, que é aquele LGPD, né? Inclusive entrou em vigor essa semana. Saberias me informar assim, o nível de segurança que o ScriptCase atende nesse sentido? Mas exatamente assim não, quanto a LGPD não. Mas assim, como são os documentos que são necessários para a abertura de queixa, para dar entrada num processo judicial, né? Aí essa questão aí. No caso, pelo que eu estou entendendo, a dúvida dele é a seguinte: se o sistema que foi desenvolvido, se ele tem segurança suficiente para proteger os dados das pessoas que enviam, né? Uma vez que foi criada essa lei. Eu acredito que seja essa a dúvida dele. Certo. Os documentos, os dados que a pessoa envia, ele só vai ficar disponível lá para os servidores da central de queixas, né? Que vão pegar esses documentos para poder dar entrada lá no processo judicial eletrônico. Perfeito. Então, os documentos a gente está utilizando o campo CLOB, né? Que é um tipo de dado binário. Então, os documentos ficam salvos lá dentro do banco de dados. Né? Perfeito. E aí, como a gente também utiliza o Keycloak, somente pessoas autorizadas, né, para esse serviço é que podem acessar esse painel. Entendi. Lenin Veiga, Lenin, do ScriptCase há o quê? Mais de 10 anos, né, Lenin? Atendi o Lenin há muito tempo atrás. Ele quer saber se esse sistema pode ser utilizado em QQ. Aí tem uma sigla, na verdade, QQTJ. Eu não sei exatamente o que seria isso. Lenin, se tiver online ainda e quiser explicar um pouquinho o que seria esse QQTJ, sabe, Marcelo, o que seria? Se tiver online, Lenin, quiser encaminhar aqui para a gente o que seria basicamente, aí o Vitor consegue responder. O requerente, Vitor, é pergunta do Wesley Martins. O requerente recebe algum documento assinado eletronicamente? Olha, ele vai assinado digitalmente, quer dizer, não. Não, mas ele vai ter aquele número do protocolo onde ele vai anotar, né? E aí os servidores da queixa, assim que eles dão a entrada no processo, eles mandam a NPU do processo que foi gerado, né, para aquela pessoa, né, para aquele requerente. Entendi.
Marcelo Delgado pergunta se a parte do usuário e do administrador está na mesma aplicação. O usuário, a gente tem, ele está aqui no Usuário e caso, né? admin. A gente tem o público externo, né, que é um tipo de usuário, né, que vai utilizar aquele formulário, e aqui dentro a gente tem separado, né, o usuário comum, que vai dar procedimento à queixa, né, para dar entrada nos processos, e também tem o usuário administrador que pode fazer a realização da configuração, né, de parâmetros, configuração de parâmetros. Tem aqui também os tipos de documento que o usuário pode inserir, né? Porque aqui eu não tenho outras telas, mas assim, são as opções padrões assim que são utilizados no formulário. Ok. Vamos Como a aqui, ó, outra. esse tipo de documento. Sim, perfeito. Aí esse CPF aqui ele está configurado numa tela, né, onde o administrador vai poder acrescentar outros tipos também de documento. Perfeito. É possível utilizar o script case com assinatura digital, token em versão web? Olha, pelo que eu estava pesquisando, para token, se eu não me engano, ele só tem como utilizar se for do tipo A1, o certificado. Certificado do tipo A3, assim, ele não é compatível com a web, né? Aí você tem que fazer uma integração com algum outro tipo de recurso para poder utilizar. Certo. Então, respondendo aí somente se for certificado do tipo A1. Qual é a média de usuários que utilizam o script case? Que utilizam o sistema, desculpa. Hoje você já tem essa métrica, Vitor? Porque como foi lançado há pouco, né? Ainda não tenho como dizer isso, mas eu sei que assim nos primeiros dias, assim na primeira semana, já tinha mais de 1.000 registros lá de queixa. Perfeito. Alguém perguntou quanto ao armazenamento de dados. Sérgio Requijo perguntou quanto ao armazenamento de documentos e imagens. Qual foi a opção escolhida? Gravação no banco ou link? Não, até isso eu tinha falado antes, que a gente está utilizando os arquivos no banco de dados, né, no campo do tipo cloud. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Tânia Croceta, lá de Santa Catarina. Conheci a Tânia quando estive lá, esse ano, na UDESC. Bom que a Tânia está aqui. Ela está explicando que não conhece profundamente o script case, mas após desenvolver na plataforma, ela quer saber se a migração do sistema para a produção é simples. Basta copiar os arquivos e a aplicação está pronta? Exatamente. Assim, como eu disse, né, a gente pega o código-fonte, né, do gerado, né, da publicação do script case e coloca lá no GitHub. E o pessoal que é responsável lá pelos servidores, né, pelos servidores, eles usam OpenShift e só faz pegar esses documentos que estão lá no GitHub e levantar lá para o servidor, né? Aí pode levantar para qualquer um dos dois servidores, né? Produção, homologação, simples assim. E a gente só faz, tem o prod, né? Não, um prod de homologação e um prod de produção já que estão configurados. Já está configurado lá o data source, né, que vai
ser utilizado no sistema, né, da base de dados. Então, aí a gente só configura uma vez, né, esse data source e já fica lá configurado, não precisa mais mexer nisso. Então, é só levantar esses arquivos, não só fazer essa atualização de arquivo. Certo. Tem uma dúvida aqui do Marcelo Larouque. Eu não sei se a pergunta dele caberia para você, Vitor. Pergunto se no TJPE se dão suporte a desenvolvedores de empresas privadas para desenvolver soluções para consumo de web service, por exemplo, para consultar processos. Entendi agora a pergunta dele. Se o próprio TJ, para quem desenvolver sistemas, né? Que possa ser um web service para que outras empresas, uma empresa privada. Se vocês dão apoio a esse desenvolvimento a empresas privadas. Olha, isso eu não sei informar, né? Eu sei que, assim, o PJ, ele utiliza um MNI, né, que é um web service. Eu não sei exatamente se tá disponível isso para as empresas privadas, né, mas eu sei, assim, que há algum tempo atrás o tribunal, assim, já sofreu, assim, de muitos robôs, né, que ficavam consultando, né, esses processos, assim, e sobrecarregando lá os servidores, né? Mas a pergunta especificamente, assim, eu não vou saber responder, não. Perfeito. Marcelo Delgado está perguntando qual a versão do script case que foi utilizada, né, do desenvolvimento do sistema. Não, é mais recente. A gente já atualizou também para 9.5. Perfeito. Pelo que eu entendi aqui, o Edivaldo ele só abriu umas aspas aí ao questionamento do Bruno, que ele disse que teve dificuldade com a integração e a autenticação do sistema Keycloak. Daí era uma boa ver se o script case tinha integração nativa, como tem com o LDAP. Ele deu como sugestão. Seria uma boa também, né? Que ele teve dificuldades e aí está sugerindo. O Marco Aurélio está perguntando sobre os documentos, se são armazenados em banco de dados ou sistema de arquivos. Essa pergunta você respondeu agora há pouco, né, Vitor? Isso, banco de dados Oracle. Perfeito. Deixa eu ver, eu vou para as últimas perguntas, tá? Porque chegaram realmente bastante perguntas e aí para a gente não passar muito do horário. Alguém está perguntando qual foi o software de autenticação mesmo. Keycloak, a gente falou aqui. O Marcelo Delgado está perguntando se os vídeos são salvos em campos binários ou bancos de dados. Isso, campo binário, do tipo CLOB, né? Certo. O Simão está perguntando se você usou o módulo de segurança do Script Case. Não, no caso aí eu fiz a integração com o Keycloak, né? Aí a gente fez o login manual. Certo. Eu entendi agora a pergunta do Lenin, que ele botou o QQ que ele tinha colocado em maiúsculo, que eu achei que era uma sigla, era qualquer TJ. Se esse sistema pode ser usado em qualquer TJ. É isso, Lenin? Christian, da AGED, do Maranhão, está perguntando como funciona o controle de versionamento. Se o Script Case disponibiliza essa funcionalidade ou tem ferramentas externas como o GitHub.
Certo. O script ele tem, né? Ele tem um versionamento de projeto, né, de desenvolvimento. Ele também mantém backup das aplicações. Toda vez que você gera o código-fonte, se você for lá em restaurar a aplicação, você vai ver que ele fica salvo lá, as aplicações, né, com horário. Então, você consegue restaurar versões anteriores também de uma única aplicação. E assim, lá no tribunal a gente utiliza tanto o GitHub quanto o SVN, né, para poder colocar os arquivos de produção, né? Eles têm essa prática já, então a gente utiliza também o GitHub para colocar o que foi para produção, né? E caso queira restaurar para uma versão anterior, eles só fazem utilizar uma tag anterior, né? Uma branch anterior, e aí consegue restaurar, né? O que está lá em produção. Perfeito. Eu acho que respondendo a pergunta do Lenin, né, quando ele perguntou se pode ser usado em qualquer TJ, eu não sei como é que funciona, né, Vitor, essa parceria entre órgãos públicos de todos os estados. Normalmente, quando utilizam uma solução assim compartilhada, é disponibilizado pelo CNJ, né? Conselho Nacional de Justiça. Aí eu também não tenho como se informar aí, que já está fora aí da minha alçada aí, já Normalmente para poder disseminar precisa de ser algo mais específico. Eu não sei como é que funciona também no governo essa questão de compartilhamento. Esse está rodando só aqui no Tribunal de Pernambuco. Isso. Pronto. Algumas pessoas perguntaram, Vitor, sobre tua experiência, se você tem muita experiência no desenvolvimento com o Script Case, porque o desenvolvimento desse sistema realmente foi bem rápido, né? Uma vez que foi só você trabalhando, e a entrega do sistema foi bem rápida. Eu já tenho bastante assim, experiência com o Script Case, né? Trabalhei, comecei a trabalhar com Script Case em 2007 ainda, no final de 2007 foi que eu conheci a ferramenta, né? E aí em 2014 que eu entrei no tribunal, acho que aí, como eu falei lá para o pessoal, né, sobre o Script Case, né, que eu já mexi há algum tempo e tal, e acho que de 2018 para 2019 foi que o pessoal agendou assim, uma apresentação, né, do Script Case, né, e aí eles gostaram, né, da apresentação e resolveram adquirir a ferramenta. E como eu já tinha assim essa bagagem aí eles pediram auxílio aí para fazer esse projeto no prazo. Perfeito. Lembrando que, né, sem cortar Vitor aí, a contratação do Script Case pelo TJ tem pouco mais de 3 meses, então a gente vê que a curva, né, o retorno que eles tiveram, apesar de já ter uma pessoa na equipe que tem uma experiência com o Script Case, foi muito grande, porque aí nesse curto espaço de tempo eles já conseguiram entregar 2 sistemas inclusive bem importantes, para nessa relação aí com o cidadão, com o intuito de trazer inovação no governo, celeridade ao processo na gestão pública. Então, num curto espaço de tempo, eles conseguiram ter um retorno já bem grande, né? Vamos dizer assim, uma vez que já saiu repercussão no G1, são sistemas que geram realmente um impacto para o cidadão e para a sociedade de modo geral, que esse é o objetivo aí das instituições públicas, né?
E eu confesso que eu fico bem feliz de saber que o Script Case participa ativamente aí desse processo de inovação em governos. Ok? Vitor, a gente terminou aqui o bloco de perguntas. Tá aqui o pessoal dizendo que achou show de bola, apresentação. Perfeito. Então, Vitor, eu quero aproveitar esse momento. Surgiu uma outra pergunta aqui. Em quanto tempo um iniciante levaria para fazer o mesmo projeto? Eu acho que depende, né, Vitor? Depende muito aí do quanto ele se dedica, né? E assim, depende assim, também do tipo de conhecimento que ele tem adquirido, assim, né? Porque pode ser um iniciante, mas que tenha sede, vontade de aprender, né? Busque a documentação, os vídeos, assim, tem muito vídeo lá do Script Case, assim, disponível no YouTube. Tem vários seminários, né, que tem umas dicas assim, que são fantásticas, né? Até se coisas assim que são mais avançadas, tem tanto do básico quanto do avançado, né? Você consegue encontrar informação, mas aí vai depender mesmo assim das informações que a pessoa já tem absorvido, né? Mas se você for ver lá o formulário que a gente utilizou, aí fez o formulário mestre detalhe, né, com três detalhes no caso, né? E um iniciante ele iria conseguir fazer, talvez, não, com certeza um pouco mais de tempo, mas também com alguns recursos que seriam implementados de forma diferente, vamos dizer assim. Perfeito. O João Soares colocou aqui que conhecimento em PHP e HTML também ajudam bastante nessa fase inicial. CSS também, HTML, CSS e JavaScript também são importantes, né? Porque a linguagem HTML hoje em dia, né, a linguagem para web, hoje você faz tudo JavaScript e CSS para poder fazer a responsabilidade e tal. O Victor Quinteiro, ele até levantou uma questão importante. Ele falou, importante o comentário é sobre a documentação do sistema, né? Que a maioria dos programadores não gostam de fazer. Ele sinalizou aqui que o Script Case já traz essa parte da documentação. Perfeito. Gente, terminamos aqui o bloco de perguntas. Passamos um pouquinho do tempo que a gente tinha previsto. Eu quero primeiro agradecer ao TJ por ter disponibilizado aí o Vitor para participar desse encontro aqui com a gente. Quero agradecer ao Vitor Jamil pela disponibilidade, a secretária, né, de tecnologia, Juliana Neiva, e aos demais gestores lá da área do TJ, né, das áreas de TIs que o TJ possui. Quero agradecer a todos que se inscreveram e que participaram aqui, cooperando fazendo perguntas e contribuindo aí para essa primeira edição do SC Engov, né? Inclusive, a gente deixa aqui um canal aberto, se outros órgãos públicos que estiverem, né, assistindo agora, ou participar, acompanhando aqui junto com a gente, e quiser também apresentar uma das suas soluções aqui, a gente deixa um canal aberto, a gente monta o evento para vocês, e vocês vêm aqui e mostram o que é que vocês estão fazendo de inovação, seja sistema e-mail ou um sistema para o usuário final, um sistema finalístico, né, como a gente chama. Aqui tem sempre um canal aberto, né, para a gente poder mostrar esses sistemas e mostrar o que é que o Script, como é que o Script Case vem atuando aí nesse mercado
do governo e trazendo inovações. A gente vai disponibilizar o conteúdo desse webinar, certo? Para vocês acompanharem, para vocês assistirem depois, se de repente quiser rever, quiser compartilhar com alguém. Eu não sei se vocês estão vendo minha tela, mas aí tem um QR Code. Então, se de repente alguém que está tendo um primeiro contato com o Script Case quiser receber uma apresentação da solução, então pode acessar aí esse QR Code e agendar. Tá? Pode repetir, Vitor? Não está vendo tua tela, não. Não, tá a tua, né? Perfeito. Pode passar o controle para mim novamente, Vitor. Isso. Pronto, eles já conseguem ver? Conseguem, Márcia? Visualizar minha tela? Não. Deixa eu ver aí agora. Agora. Vitor passou aqui o... Pronto. Então, tá aqui esse QR Code. E aí você pode... De repente, se você não conhece ou tiver alguma dúvida adicional, quiser agendar uma reunião, aí tem o WhatsApp e a gente pode agendar uma conversa individual para mostrar um pouquinho do Script Case para vocês, ok? Gente, muito obrigada. Como eu falei, foi uma satisfação estar com vocês aqui um pedacinho da tarde para mostrar aí o juizado digital, sistema desenvolvido pelo TJPE. Obrigada por tudo e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.